Estamos ao vivo. Boa noite aos amigos internautas da Rede Amigo Espírita, Comunidade Espírita Seara de Luz. Que bom ter a sua companhia. Agora começa mais uma transmissão na página da Seara de Luz, LILAC, e na página também da Rede Amigo Espírita no Facebook e no YouTube. O nosso convidado é da cidade de Bauru, ele é colaborador do Centro Espírita Amor e Caridade, que é o SEAC, é o nosso amigo Edgar Miguel. Boa noite, Edgar. Seja bem-vindo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos que estão conosco de muitas formas. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra mesmo estar com vocês de alguma forma, né? Em sentimento, em pensamento, estamos juntos. Sim. O Edgar já foi convidado algumas vezes para estar presente em nossa casa, mas devido ao trabalho, muitas vezes, né, pela insistência minha, mas graças a Deus, através da tecnologia, das nossas lives, agora é possível ele compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos, da sua sabedoria, que aprendeu, né, e adquiriu ao longo da sua trajetória de vida. O Edgar também, ele é escritor de livros, ele recentemente lançou o livro Permita que eu fale ao seu coração. E vamos começar, então, com uma prece, mentalizar a Deus, a Jesus, que nós possamos ser envolvidos com a sua paz, a sua sabedoria, que o seu amor possa aquecer o nosso coração, abrir a nossa mente, que o nosso irmão Edgar esteja amparado pela espiritualidade amiga e consiga compartilhar toda a sua sabedoria e experiência de vida. Que a mensagem do nosso Mestre Jesus também possa penetrar e amparar todos os lares. Ampara, Senhor, os corações que estão em aflição, estão em angústias, estão em busca de uma orientação e de um auxílio. Que a tua luz ilumine a todos nós. Que assim seja. E o tema que o Edgar vai falar hoje, na verdade, vai ser um trechinho, depois a gente vai voltar para conversar, bater um papo, com algumas perguntas que já foram feitas pelo nosso grupo da nossa casa. O tema seria para que perdoar? Ele vai mexer com as nossas emoções hoje. Fique à vontade, Edgar. Obrigado. E uma ótima noite para todos nós. Para todos nós, com certeza. Bem, gente, para que perdoar? Né? Por que eu preciso perdoar? Dizem que, inclusive, a gente tem que perdoar. Eu não gosto muito do tem que. Eu gosto de pensar que a gente precisa perdoar porque perdoar faz bem a mim. Né? A mim. Na verdade, a resposta a essa pergunta, ela é muito simples. É essa. Para que perdoar? Para que eu tenha uma vida melhor, para que eu seja mais feliz, para que eu tenha paz no meu coração, para que eu viva uma vida leve. É para isso. Vocês percebem que nas minhas respostas não existe ninguém além de mim mesmo, além da pessoa que perdoa. Vocês perceberam? Que perdoar não é liberar o outro do que fez. Que perdoar não é concordar com o que o outro fez. Perdoar é a minha liberdade. E é por isso que eu preciso perdoar. É por isso que eu devo perdoar. O dever, que também é traduzido como sendo uma obrigação, eu gosto de pensar que o dever é uma estrada larga e asfaltada que nos leva à nossa paz íntima e à nossa felicidade. Eu gosto de pensar que o dever é a estrada mais fácil, olha só, mais fácil para a gente ser feliz. Todas as outras estradas talvez nos levem também à felicidade, talvez. Mas elas são mais longas, mais difíceis e mais demoradas do que a estrada reta do dever. Então, eu não tenho que perdoar, eu não tenho que cumprir o meu dever porque alguém manda, porque ninguém manda, né? Ninguém
nos obriga a coisa alguma. Está aí o livre-arbítrio para nos dar a liberdade de escolha, certo? Nós não temos a liberdade de não viver a consequência das nossas escolhas, mas nós temos a liberdade de escolher o que vamos sentir, pensar e fazer. Então, o dever é essa estrada larga, asfaltada, florida, iluminada, né? Que parece que é um peso, mas não é. Perdoar é a nossa liberdade. E quando eu falo perdoar, eu quero ampliar bastante o conceito, porque eu acho que eu entendo que nós temos que perdoar tudo. Tudo. Nós temos que perdoar a pessoa que nos ofende, é claro. A pessoa que nos ignora, é claro. A pessoa que nos fere, é claro. Mas nós temos que perdoar também o dia muito quente ou muito frio. Nós temos que perdoar porque está muito seco. Nós temos que perdoar porque eu perdi o ônibus. Eu tenho que perdoar porque eu tenho dificuldades, porque eu não tenho o corpo que eu gostaria, porque eu não tenho a habilidade mental que eu gostaria, porque eu não sei tocar o instrumento, porque eu não tenho facilidades com línguas. Nós precisamos perdoar tudo o que nos incomoda. Emmanuel, numa das suas mensagens, pelo nosso queridíssimo e valioso Chico, disse assim, que nós temos que perdoar 70 vezes, 7, cada ofensa que venha a perturbar o nosso coração. Cada ofensa. Mas qual? Qual das ofensas? Todas. Tudo o que perturba o nosso coração. Tudo o que perturba o nosso coração. Nós temos que perdoar o filho que nos traz ansiedades e preocupações. Nós precisamos, para nos libertar, veja bem, para nos libertar, para que a gente esteja em paz, é importante, é bom, é útil, faz sentido, é inteligente que eu perdoe as pessoas que eu amo por me trazerem preocupações, por me tirarem o sono, por eu permitir que elas me tirem o sono, melhor dizendo. Eu preciso, é bom, é útil, é importante, é inteligente que eu perdoe tudo que me incomoda para que eu viva feliz e melhor. Então, é para isso que a gente perdoa. Nós precisamos deixar para trás a ideia de que perdoar é liberar o outro, que a gente perdoa o outro, né? A outra pessoa não merece o meu perdão. Não é essa a questão. Sou eu que mereço o perdão que eu dou. Sou eu que mereço. É por mim que eu devo aprender a perdoar o outro. Então, essa é a grande resposta. Quem perdoa não é magnânimo. Quem perdoa não é um ser superior ao outro. Quem perdoa é uma pessoa que se ama, que gosta de si e que faz um bem a si mesmo. Que busca aprender a perdoar, porque normalmente a gente não sabe perdoar, porque ainda temos muito a aprender sobre o perdão, porque ele é filho do amor, então ele é profundo e ele mexe profundamente com o nosso ser. O motivo real da gente perdoar é esse bem-estar nosso, né? Esse desenvolvimento, esse desabrochar que a gente, para perdoar, precisa aprender a ter, do nosso lado melhor, da nossa luz interior. O perdão é a mais importante ferramenta que cada um de nós tem para ser feliz. Ela é filha do amor. Então, perdoar é também alguma coisa, muita coisa, do amar o outro. Mas lembre-se,
O perdão, ele é um benefício, sem dúvida, para quem o recebe. Mas ele é uma bênção muito maior, muito mais benéfica para quem o dá. E isso não deveria ser um espanto, porque todo o Evangelho fala das imensas vantagens de dar, de servir, de oferecer o nosso melhor ao outro. Vantagens para mim, para quem faz isso. Então, essa questão de que quem faz, quem entrega esse amor, esse perdão, é o maior beneficiado, está completamente coerente com o que o Evangelho fala a respeito do dar-se ao outro. O perdão é um ato de amor a você mesmo, porque você sai da masmorra, da prisão em que a sua mágoa te colocou e você volta a viver, ou começa a viver uma vida mais plena, mais livre, mais arejada, mais colorida, mais alegre e certamente com paz. Então, este é o motivo de que é importante. Como cura, o perdão é um remédio a tantos desequilíbrios que nós temos dentro de nós. Tantos desequilíbrios. Quantas pessoas sofrem horrivelmente acreditando que a culpada, que o culpado das suas dores é a família que tem ou que não tem. Não é verdade. O motivo de sofrermos é o fato de não perdoarmos, compreendendo o que está acontecendo. É nos mantermos aprisionados a uma situação que nos fere e a gente, num ciclo aparentemente perpétuo, remói e cavuca e revive uma situação que, com o perdão, tudo se acaba. Porque ao perdoar, você compreende. Ou melhor, compreensão e perdão andam de mãos dadas para que a gente fique bem. Eu agora entraria na questão de como perdoar. Como perdoar? Mas eu sei que algumas questões, ou quase todas, vão me dar a oportunidade de dizer como é que faz. Porque eu acho que ninguém duvida que perdoar é útil para si mesmo. Mas eu sei que todos nós temos muita dificuldade de descobrir como é que eu perdoo. Como é? Qual é a dinâmica? Qual é o processo? O que eu tenho que fazer para perdoar, para me ver livre da mágoa e da ofensa? E eu sei que as perguntas que virão vão me dar a oportunidade de falar sobre isso. Então, não falarei, tá bom? Então, Vanderlei, eu acho que já dei o tom da conversa, não acha? Sim, e antes da gente começar pelas perguntas, vou dar uma boa noite para a Maria Shirley, Conceição, Christian, a Bernadette, a Isabel Cristina de Birigui, a Nath Martins, Maria José, Marileide, a Zilda, a Mércia, todo esse pessoal está acompanhando a gente. Boa noite a todos vocês. E uma primeira pergunta vem: quando alguém nos causa mal, prejuízo, pensar em perdão estaria ligado a um resgate de vidas passadas? Caso não conseguir perdoar, como conseguir resgatar de outra forma? Quais os fatores que dificulta a perdoar? Olha, quanta coisa aí, né, Vanderlei? Misturado. Meu Deus. Então vamos lá. Quando alguém nos causa mal, ou prejuízo, se isso estaria ligado a um resgate. É possível. É possível. Digamos que eu tenha ferido muito uma pessoa ontem, no passado. E a gente volta a reencarnar junto, ou na mesma família, ou se encontra na vida. E com qual objetivo? Isso é sempre muito importante. Por que a vida junta as pessoas que tiveram problemas no passado? Para que elas se harmonizem. Como eu faço isso? Me educando. Um perdoando o outro, um compreendendo o outro, um fazendo bem ao outro.
Então, eu não chamaria isso de resgate, necessariamente, porque é uma oportunidade. Resgate quer dizer salvar, né? Então, se eu usar o significado de resgate como salvar uma situação, me salvar de um sofrimento, sim, podemos considerar que é um resgate. Agora, é justo, olha só como é justo, que olha só como é colheita de uma plantação. Se eu ferir uma pessoa, e essa pessoa se desequilibrou, ela não conseguiu me perdoar, coitada dela. É ela que sofre. Ela não conseguiu me perdoar. Se ela se desequilibrou, se eu interrompi uma trajetória de crescimento, o meu ato interrompeu uma trajetória de crescimento, ela não conseguiu se livrar daquela dor que ela sentiu por conta do meu ato, é justo que a gente se aproxime, que a vida nos aproxime, para que eu ajude-a a se reequilibrar. Vocês não concordam que isso é justo? Justo, né? Se eu derramei o leite, quem tem que limpar o leite? Sou eu? Se eu já sou adulto, se eu tenho condição, é claro que sou eu. Então, se eu fiz a bagunça, sou eu que devo arrumar. Jesus já colocou daquele jeito poético dele, cada um segundo as suas obras. Cada um terá segundo o que plantou. Nada mais justo. Nada mais justo. Então, se o meu ato causou um desequilíbrio a alguém, essa pessoa não conseguiu se manter firme, forte, de pé, equilibrada, sou eu que preciso ajudar a equilibrá-la. Sou eu. E aí vocês vejam como que o perdão é importante. Então, se tem uma pessoa muito chata, que pega no meu pé, que me critica em tudo, eu posso ajudá-la imensamente se eu compreendê-la. E ao compreender, ficando muito bem, ficando em paz. Porque e se eu retrucasse e voltasse a feri-la? Eu estaria fazendo alguma coisa certa? Sabemos que não. Então, todas as situações onde alguém nos causa mal ou prejuízo, talvez não importe tanto a gente pensar se isso tem a ver com a vida passada ou não, porque possivelmente a gente não vai ter essa resposta, a gente não vai saber. Talvez algum ou outro tenha essa resposta, mas a maioria de nós não temos. Por isso que Jesus colocou que nós precisamos viver bem com todos, indistintamente. Primeiro, que todos têm o direito. Primeiro, que todos merecem. E terceiro, que nós merecemos a paz que nós vamos sentir quando a gente compreende e perdoa e vive bem com o outro. Continuando, caso não conseguir perdoar, consigo resgatar de outra forma? Olha, toda vivência que a gente... Lembrando, resgatar é salvar. Né? Eu resgato alguém, eu salvo ela de uma situação ruim. E eu preciso, nessa hora, me salvar. Como é que eu me salvo? Como é que eu me tiro de uma situação ruim, onde eu estou numa situação periclitante, uma situação perigosa? Como é se sentir ofendido, se sentir magoado? É uma situação perigosíssima essa. Né? Eu posso descambar para um ódio, posso descambar para uma obsessão, ser um obsessor. Né? Posso abrir brechas para muita coisa ruim. Né? Se eu não conseguir perdoar, eu não estarei bem. Eu não estarei me curando. Então, nós vamos ter que perdoar. Nós precisaremos aprender a perdoar de uma forma ou de outra. Aquilo continuará pendente no meu entendimento. Podemos crescer e evoluir em muitas outras áreas, mas aquele ponto, com aquela pessoa, continuará à nossa espera. E isso não é exatamente um gigantesco problema, uma catástrofe, a não ser que o problema seja realmente muito grave. Né? Quais são os fatores que nos dificultam perdoar? Respondendo sinceramente, a nossa rebeldia.
a gente acha que a gente merece mais compreensão do outro para nós do que os outros merecem a nossa compreensão. Não sei onde a gente tirou essa ideia, né? Talvez essa ideia tenha sido uma grande sugestão do nosso próprio orgulho. Nós merecemos tudo e o resto do mundo não merece nada. Geralmente, no fundo, é assim que a gente é, devido à nossa infantilidade ainda. Então, por que eu não consigo perdoar? Porque eu não quero. Porque eu sou rebelde. Porque eu exijo mais de todo mundo. Todo mundo tem que fazer tudo por mim. Todo mundo. E parece que nós não queremos fazer muita coisa para os outros. Nós sempre, mas a outra pessoa não merece. Quem somos nós para saber se outra pessoa não merece? Nós somos juízes para saber, né? Então, Jesus não disse para a gente perdoar quem não nos fere. E vou dizer mais. O outro não merece mesmo. Mas não é porque merece ou deixa de merecer que a gente precisa perdoar. Nós também não merecemos. E somos infinitamente amados pelo Pai. Nós também não merecemos receber todo o amor e toda a bênção e toda a luz que a gente recebe a vida inteira. E eu não estou falando dessa, estou falando de todas. Nós não merecemos, não fizemos por merecer ainda. E isso é uma coisa irrelevante para o nosso Pai. Nós precisamos imitá-lo em tudo, nesse ponto também. Precisamos amar, inclusive, quem menos merece, porque é quem mais precisa, não é? Já que o amor é cura, já que o amor salva quem recebe, quem dá, nós precisamos amar, perdoar, compreender, entender quem menos merece, quem mais faz sofrer. Ok? Aqui numa pergunta dos amigos aqui da transmissão, posso me satisfazer com a lei do retorno quando não consigo perdoar? Não sei se eu entendi a pergunta. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, ele está querendo dizer que ele vai estar vendo o outro sofrer e aquilo ele se satisfaz. No sentido de essa lei do retorno vai voltar de alguma forma para ele, através da lei de causa e efeito, né? Se alguém nos fez mal, por exemplo, e eu não consigo perdoar aquela pessoa, mas a lei do retorno vai dar para ele aquilo que é devido. Posso me satisfazer por isso? Tomara que não. Tomara que ninguém fique satisfeito em esperar que o outro sofra. De fato, a lei do retorno é quase inevitável. Se a outra pessoa me fere, se eu perdoar, se eu não perdoar, é irrelevante. A lei do retorno funciona idêntica. Por isso que eu disse no começo que quando eu perdoo, eu não libero a pessoa das consequências. Eu não libero. Eu não tenho esse poder. Quando eu perdoo, eu me libero de continuar sofrendo. Quando alguém... E olha, eu vejo vários espíritas falando assim, olha, fica tranquilo, ele vai nascer na próxima vida e aí ele vai ver só, tá? Isso, para mim, chama-se vingança disfarçada. Tá certo? Ou seja, eu quero que a pessoa sofra. Pode ser na outra vida, não tem problema. Eu quero que ela sofra bastante. Tá certo? Bastante. Como eu não tenho coragem de fazer o mal a ela, o que é ótimo, né? Então eu fico torcendo para a lei do retorno funcionar logo, porque aí ela vai sofrer e eu não sou culpado de nada, né? Veja, quando a gente não perdoa, a gente continua sofrendo. A gente continua sem paz, né? É isso. Isso. Não perdoar é continuar em desequilíbrio. Porque para algumas pessoas perdoar é tão natural e para outras é muito difícil. É uma conquista evolutiva
E como chegar a esse estágio? É uma conquista evolutiva. A pessoa que já sabe, que consegue perdoar a maioria das coisas, lembrando que a gente tem 1 milhão de situações para aprender a perdoar, quando a pessoa sabe perdoar algumas situações mais difíceis, ela já passou pelo esforço de aprender. Não vamos pensar que ela nasceu sabendo perdoar aquilo. Não. Muito suor e muitas lágrimas, talvez. Mas, indiscutivelmente, muito suor. Talvez não tenha tantas lágrimas, mas muito suor. Porque perdoar é um trabalho, exige um trabalho de aprendizado. Tá? Então, é uma conquista evolutiva. Como chegar nesse estágio? Eu vou responder com uma pergunta. Você quer fazer o esforço necessário para aprender a perdoar? Essa é a pergunta que todos nós precisamos nos fazer. A felicidade está interditada, bloqueada para quem não aprender a perdoar. Não dá para chegar na felicidade sem antes passar pela felicidade, pelo ato de aprender a perdoar. Não é possível. Esqueçam, se alguém quiser tentar. Esqueça. Então, o perdão, ele é obrigatório. A gente, sabe quando você, para ir numa cidade, antes tem que passar por outra? É obrigatório. Não há alternativa. Por quê? Porque o perdão me cura. O perdão me liberta, me salva, me resgata. Como eu faço isso? Olhando para dentro de mim e se perguntando por que eu não perdoo? Por que eu sinto essa mágoa, essa ofensa? Por quê? Por quê? Porque, veja, eu acho que está errado quando a gente fala assim, o Vanderlei me magoou. Está errado. Porque eu estou falando, ao falar assim, eu estou dando o poder de me ferir a ele, ao Vanderlei. E esse poder ele não tem. Ninguém tem. O certo seria falar assim, eu deixei o Vanderlei me magoar. Ah, sim. Isso é verdadeiro. Eu deixei. Eu abri o meu íntimo e dei a ele o poder de me ferir. Então sou eu o responsável pelo que eu estou sentindo. Eu sei que isso que eu estou falando, ele mexe com as profundezas do nosso ser. Mas eu preciso falar isso. Primeiro que eu acredito imensamente nisso. Que sou eu que tenho o poder de parar de me sentir ofendido. Sou eu. Sou eu. O perdão é este processo. A primeira coisa, eu preciso compreender. Tá. Uma coisa é o que a pessoa fez. Isso é uma coisa. Isso é um fato. A pessoa foi lá e me deu um tapa na cara, deu um murro na cara. Não dá para discutir esse assunto. Isso é uma verdade, é um fato. Muito bem. O que a outra pessoa fez é problema da outra pessoa. É uma plantação dela. É o comportamento dela. Ela vai se ver com a vida, problema dela. Eu praticamente não tenho nada a ver com isso. O meu problema é o que eu vou fazer com o murro. É o meu problema. É o meu problema. Tá certo? O seu Oswaldo, Oi? o seu Oswaldo Dias está perguntando, podemos então considerar o perdão como um termômetro evolutivo? Sim, sim. Olha aí o Jesus. Olha Jesus. Que perdoou tudo. Por isso que ele é feliz. Por isso que ele saiu daqui tão bem e continua bem até hoje. Né? Então, eu preciso olhar para dentro, separar, olhar para dentro de mim e me perguntar, Edgar, conta para mim, por que você está ofendido com o Vanderlei? Conta para mim. Por que você está sentindo isso? Eu preciso fazer essa investigação. Ou a gente acha que a reforma íntima vai acontecer como mágica. Ou a gente acha que a evolução acontece só porque a gente lê os livros espíritas.
Só porque a gente vai no centro. Só porque a gente faz as nossas orações. Ou a gente acha que Deus virá aqui e falar assim, olha, Edgar, agora tá ótimo, você já viveu bastante, agora você vai evoluir. Não vai acontecer isso, gente. Então, nós precisamos parar de patinar. Emmanuel fala que muitos de nós encarnamos e desencarnamos há milênios, sem nenhuma alteração evolutiva. Porque a gente vem aqui, ouve falar de Jesus, chora até de tão bonito que é essa história, né? Lê Paulo Estevão, lê os livros, lê Nosso Lar, nossa, é lindo, né? A gente chora até. E o que mais que a gente faz? Aonde está o nosso esforço verdadeiro de transformação? Em que ponto que a gente mexe na nossa vida, na nossa forma de pensar e de sentir? Porque se a gente não mudar o que a gente pensa e o que a gente sente, a nossa vida não mudará. Não tem jeito. Por isso que eu gosto de pensar que a doutrina espírita é uma forma de viver. É uma nova forma de pensar e de sentir. Que não é porque eu estou do lado dela, que eu estou lendo, que eu vou mudar. Eu vou mudar quando eu movimento, com esforço, movimentar alguma coisa dentro de mim. Lentamente. No meu ritmo. No meu ritmo, mas permanentemente. Isso é muito importante, gente. Levando isso para o relacionamento no lar, qual seria o limite entre perdoar de mais uma pessoa, quer dizer, ter a aceitação do jeito que ela é, sem cair no risco dela também aproveitar a situação te achando fraca e sempre aprontar novamente a mesma coisa, quer dizer, uma acomodação do parceiro. Bem, a pergunta, ela já está indicando que há, no meu pobre entendimento, uma série de entendimentos que eu considero inadequados. Não existe perdoar demais. Não existe perdoar demais. Olha, de novo, perdoar não quer dizer concordar com o outro. Perdoar não quer dizer que eu estou liberando o outro para continuar fazendo o que está fazendo. Perdoar é não sofrer. Olha só que legal. Perdoar é a outra pessoa continuar lá fazendo as besteiras que faz, falando as besteiras que fala, e eu continuar em paz. Posso até chorar de compaixão por ela, posso até chorar, meu Deus, essa pessoa vai sofrer tanto amanhã. Não tem problema, mas em paz. Porque eu estou bem. Isso é perdoar. Então, eu tenho que perdoar tudo. Sempre. Sempre. Agora, então assim, qual que seria o limite? Não existe limite, é infinito. Tá? Sem cair no risco dela aproveitar a situação. Então, vocês percebem que a gente está muito preocupado com a outra pessoa? Quem perdoa, fala para o outro que não gostou do que a outra pessoa fez. Então, digamos que o Vanderlei, estou usando você como exemplo, tá, Vanderlei? Fica tranquilo. Tá? Que o Vanderlei tenha falado uma palavra que eu achei torta para mim. Eu achei. Não quer dizer que ele tenha dito. Eu achei. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso perdoá-lo. Por quê? Para eu estar bem. Então eu preciso olhar para dentro de mim e cuidar de mim. Edgar, por que você se sentiu ofendido? O que está acontecendo? Bem, eu preciso descobrir de onde vem essa dor que eu sinto. Preciso olhar para dentro de mim. Ah, eu esperava mais consideração. E por que você esperava mais consideração, Edgar? Você é melhor que alguém? Hã? E se o Vanderlei estava no mau dia? Né? E se ele... Né? Qual o problema? Você não é capaz de ajudá-lo com a sua bom sentimento, etc. Bem, então, é todo um trabalho que eu tenho que fazer dentro de mim. Quando eu me harmonizar, quando eu ficar bem, eu vou conversar com o Vanderlei, em particular, é claro. Vanderlei, olha, ontem, ou há um mês atrás, Vanderlei, você falou aquele jeito para mim, olha, eu achei que não foi legal. Achei que você gritou, que você... Né? Então, eu não gostaria que mais você gritasse comigo.
Tá combinado? Então vocês percebem que nesse teatrinho que a gente fez aqui, eu estou bem e eu coloquei os limites. Olha, Vanderlei, se você continuar gritando comigo, eu não vou mais falar com você, tá bom? Tá? Já que você não sabe falar comigo com um jeito respeitoso, então nós não vamos mais conversar. Ok? Eu estou ótimo. E eu tive a oportunidade de alertar o Vanderlei que ele estava me desrespeitando, avançando os meus limites. E eu não vou deixar. Porque eu preciso cuidar de mim. Nós não temos que cuidar do nosso corpo? Temos. Então eu tenho que cuidar de mim também. Para que eu esteja bem. E para que eu ajude o Vanderlei contando para ele que ele está fazendo alguma coisa que não é boa. Então, eu acho que esse exemplo que eu dei é muito válido para a pergunta, porque não tem essa do outro aproveitar a situação, achando que eu sou fraco. O outro pode achar o que quiser. O que quiser. Mas eu acho importante que a gente diga para o outro o que nós estamos entendendo. Ah, a outra pessoa não quer ouvir. Isso é com ela. Você, talvez, em nome de ajudá-la, precisamos falar para a pessoa. Se ela quiser fazer ou não, não é o nosso problema. As pessoas mudam quando podem, quando querem, da mesma forma que eu. Um monte de gente quer que eu melhore um monte de coisa. Por que eu não melhoro? Porque eu não quero. Ué, tem algum outro motivo? Ah, eu não consigo. Você já está tentando? Se eu estou tentando e eu ainda não consegui, eu estou ótimo. Agora, se eu nem quero, se eu nem comecei a tentar ainda, então vai precisar nascer muitas vezes mesmo. Faz sentido, Adriano? Faz sentido. Usando esses dois exemplos, Judas traiu Jesus, se suicidou. Uhum. E Pedro negou por 3 vezes, mas deu a volta por cima. Quando caímos em erro, como encontrar o caminho do auto-perdão? Fantástica pergunta. Fantástica. Talvez a pessoa que a gente mais tenha que perdoar na vida seja nós mesmos. Talvez não, certeza. Ninguém faz mais mal pra gente do que a gente mesmo. Ninguém consegue. Nós somos o nosso problema. Todo mundo tem a si mesmo como um grande problema. Né? E a gente acha que alguém é um problema. A gente fala assim, nossa, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai acabaram com a minha vida. Acabaram não. Quem acabou com a sua vida foi você mesmo. Né? É a nossa forma de pensar, é a nossa forma errada, infantil de pensar, de sentir. É isso que acaba com a nossa vida. Existe uma diferença brutal entre Judas e Pedro. Tá? A pergunta diz que Judas traiu Jesus. Mas Judas traiu uma vez. Pedro traiu 3. E foi avisado. Olha, hoje à noite você vai me trair. Quem que será fez uma traição mais grave, hein? Aquele que traiu uma vez? Iludido por si mesmo? Desavisado, que ninguém falou para ele, olha, cuidado, hein? Cuidado, você vai me trair, hein? Ninguém falou para ele. Aí Pedro, e veja, Jesus falou para Pedro poucas horas antes dele trair. Ou seja, não dava para esquecer. Não foi assim, 6 anos atrás, olha, Pedro, daqui a 10 anos você vai me trair. Não, um dia, não, hoje. Então, a gente precisa tomar cuidado para enxergar esses 2 personagens. Bem, existe uma diferença brutal. Judas se enterrou na culpa. Os 2 erraram. Judas, os 2 foram perdoados. Os 2 foram perdoados. Ou não, porque Jesus nem se sentiu ofendido, certamente, no seu nível evolutivo. Ele nem precisa perdoar. Ele não foi atingido, gente. Não foi. Ele não sofreu. Ele não foi ofendido. Bem, mas Judas e Pedro se ofenderam. O ato deles
feriram eles. Tanto que Judas, se enterrando na culpa, se suicidou. Não suportou a culpa. Pedro, em comparação, não se sentiu culpado. Pedro se arrependeu. Existe um abismo de diferença entre se sentir culpado e se arrepender. Pedro só se levantou porque se arrependeu. Porque se ele tivesse se enterrado na culpa, talvez ele também se matasse. Talvez ele fosse infeliz a vida inteira. Então, o culpado, ele só chora, ele só lamenta, e lamenta porque ele não é perfeito, como ele achava que era. Essa é a grande dor da culpa. Meu Deus, eu achava que eu era perfeito, eu errei, que absurdo. O culpado não tem humildade, o arrependido tem. O arrependido pensa, meu Deus, errei. Como eu faço para consertar? Como eu faço para não fazer isso de novo? Então o arrependido, ele olha para frente. O arrependido quer melhorar. O culpado não faz nada para melhorar. Só chora, só se deprime, só se martiriza, só se fere, acha que tem que sofrer mesmo, porque é cômodo. O culpado, ele não quer arrumar a bagunça que ele fez. Ele não quer consertar o que ele fez. O culpado é assim, eu derramei um monte de leite aqui, e eu sento do lado do leite e choro o dia inteiro. Mas o leite fica lá. O arrependido, ele senta e chora também. Mas só um pouquinho, umas horas. Depois ele para de chorar, ele já extravasou, ele vai lá e limpa a bagunça que ele fez. Porque é ele que tem que limpar. E aí ele para e fala assim, da próxima vez que eu carregar o leite, o que eu vou fazer para não errar? Por que eu derramei o leite? O que eu vou fazer diferente para não cair na mesma situação? Isso é querer melhorar. Isso é querer ser feliz. Isso é andar para frente. Pedro fez isso. Pedro falava para todo mundo o que ele fez com Jesus para que ninguém fizesse. Pedro se levantou da sua dor de ter negado Jesus, negado a pessoa que o amou tanto, se arrependeu de fato e disse assim, o que eu vou dar a Jesus pelo ato que eu fiz? Olha só, ele quis arrumar, não que ele precisasse dar alguma coisa, mas ele quis. Não que Jesus pedisse ou esperasse que ele desse alguma coisa para Jesus, porque Jesus está muito bem, obrigado, não precisa de nós. Né? Mas Pedro falou, eu preciso dar a Jesus o que ele tanto deseja. E sabe o que tanto Jesus deseja? Gente, que a gente seja feliz. Então, a gente que... Desculpa, Vanderlei. A gente que vive agradecendo a Jesus, Jesus não quer os nossos agradecimentos por palavras. Ele quer em atos. Quem a gente está apoiando, ajudando, compreendendo, sendo paciente, para que esses esforços da nossa parte representem o nosso agradecimento. Foi por isso que Jesus disse, se você visitar alguém, se você der de comer, se você compreender alguém, se você for paciente com alguém, você está compreendendo a mim, você está sendo paciente comigo. Então, esses nossos agradecimentozinhos por palavras são bem pouco valiosos, viu, gente? E Jesus quer em atos. Tá bom? A Zilda está comentando aqui. Quem? Enquanto Zilda Pontes, também é da nossa casa, enquanto o culpado se lamenta e chora, o arrependido faz a mudança. Zilda, é isso. Você veja como é cômodo ficar culpado, se sentir culpado. Ele não faz nada. Ele é quase uma chantagem emocional. Olha, Vanderlei, eu sou tão culpado. Não, eu não vou dar palestra, sabe? Eu sou uma pessoa muito culpada. Não sou digno.
todo mundo é digno de trabalhar, gente. Porque todo mundo precisa trabalhar. Ah, mas eu não sei, pois aprenda. Ah, mas eu me sinto fraco. Então se fortaleça. Quando é que nós vamos cuidar da nossa própria felicidade? Quando é que a gente vai parar de esperar que Deus faça tudo? Que a espiritualidade faça tudo? Porque nós, espírita, transferimos para tudo. A espiritualidade cuida. Né? A gente fala assim, não, a gente faz desse jeito, a espiritualidade dá um jeito. Né? A espiritualidade dá um jeito. E a espiritualidade continua feliz. E nós continuamos aqui, atrasados, sem paz, sem harmonia. Nós precisamos nos colocar de pé, gente. Somos filhos de Deus, amados de uma forma imensa. O Pai acredita em nós, Ele nos dá esse monte de vivências de todos os tipos, que a gente chama de problemas erradamente, porque não são problemas, são lições valiosíssimas. O Pai nos dá esse monte de lições para que nós descubramos a própria grandeza. Ele já confia em nós. Quando é que nós vamos confiar em nós mesmos? A próxima pergunta, na verdade, seria uma orientação. Ela diz assim: oro todos os dias e não consigo sentir a presença de Deus. Sinto uma enorme angústia. Tomo medicação acompanhada pelos médicos. Já passei pelo tratamento espiritual na casa espírita e tive melhoras. Mas com a pandemia e as atividades suspensas, tem piorado muito. O que fazer? É uma questão interna relacionada com influência espiritual. Sim. Que tal a gente pensar o que é orar? Porque a nossa amiga ou amigo diz que ora todos os dias e não consegue sentir a presença de Deus. Entendo que sentir a presença de Deus é estar bem. Após a oração ou durante a oração, se sentir melhor do que antes. O que é orar, gente? Como é que a gente... O que é orar? Né? Orar não é com a boca. Orar é a gente se relacionar com o nosso Pai ou com Jesus. Se relacionar. Então, como que é essa conversa? Você abre o seu coração? Será que a gente só pede? Precisa pedir? Tem uma historinha, não sei se eu vou conseguir reproduzir. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá como que ela orava para Deus. E ela, acho que é assim, ela falou assim, Deus fala e eu escuto. Né? Eu acho que é isso. E Deus? Bem, não é isso, eu não vou conseguir reproduzir, mas é uma coisa assim, eu escuto o que ele fala, e ela não fala nada e escuta. Então, é um momento onde a gente precisa perceber mais. A oração ela é muito mais ouvir, no sentido figurado, do que falar. Porque o Pai nos conhece imensamente. Eu acho super legal na oração a gente contar para o Pai o que está acontecendo dentro da gente. Dentro da gente. Falar das nossas dificuldades, falar dos nossos sentimentos. E depois de falar, escutar. Escutar o silêncio. Porque o Pai fala conosco de muitas formas. O problema é que a gente não está atento. Ninguém pensa que ele vai aparecer na sua frente e vai te dar as respostas. Não vai ser assim. Mas o Pai nos responde das formas mais curiosas. Mais curiosas. E a gente
que tem a visão errada, a percepção infantil, vou dar um exemplo. Digamos que a gente entenda que a gente precise ser mais paciente. E a gente ora com sinceridade ao Mestre, ao Pai, que ele nos ajude a ser mais paciente. Tá bom? Muito bem. Qual é, muitas vezes, a resposta do Mestre? Ele aproxima da gente uma pessoa muito chata. Porque só tem um jeito dele nos ajudar a ser paciente. É com alguém muito chato. Para que você exercite a sua paciência. Porque se eu ficar perto do Vanderlei, que é super legal, eu não vou aprender a ser paciente. Não vou aprender. Então, a gente não quer um professor? Porque Jesus não vai nos dar a paciência pronta. É sempre um processo de aprendizado. Então, você quer aprender a ser paciente? Terá um professor bem chato. Uma pessoa muito crítica, uma pessoa que não se satisfaz com nada. E você vai poder exercitar o que está dentro de você. Descobrir quais são os caminhos até a sua paciência, que já estão lá dentro de você. A sua paciência, a sua compreensão, a sua capacidade de perdoar, já está tudo dentro de você. Você precisa se esforçar para procurar. Então, a oração, gente, é um momento de mais silêncio interior. A gente precisa parar um pouco o barulho da nossa cabeça, senão a gente não ouve. É um momento de entrega. É um momento onde, sabe, quando a gente se coloca do lado de uma pessoa imensamente confiável, imensamente amorosa. A gente se abre dessa forma? Ou a gente está só pedindo? E só pedindo para que o Pai faça o que é a nossa parte. Então, eu não sei os detalhes dessa pessoa que perdoou. A primeira coisa que eu posso responder é: reveja a forma como você ora. A oração é um momento de intimidade com o amor. Você se sente acolhido, você se abre, você se deixa envolver ou você exige na prece. Porque muitas vezes, quando a gente pede, a gente está exigindo. E que se não for do jeito que eu pedi, não serve. Quantos de nós queremos o amor daquela pessoa? Não, a minha mãe tem que me amar do jeito que eu quero. O amor não serve. O amor do pai, da tia, da avó, não serve. Então, esse é um amor que exige. Então, diante do nosso Senhor, do nosso Pai, qual é a nossa postura? Eu tenho certeza, minha amiga ou meu amigo, que uma mudança, um aprofundamento, uma insistência nessa nova forma de orar vai diminuir a sua angústia. Né? O tratamento espiritual que você recebeu na casa espírita, de fato, como você bem disse, ele traz melhoras. Mas a cura é você que vai fazer. É você. De onde vem o nosso desequilíbrio? Da nossa forma de ser. Do jeito que eu penso, do jeito que eu desejo, do jeito que eu sinto. Tudo de dor nasce daí. Todos os nossos problemas nascem daí. Não é o outro, não é a vida, não é meu corpo, não é... É do jeito que eu penso e que eu sinto. Então, por isso a necessidade urgente do Evangelho e da reforma íntima, da autotransformação através do autoconhecimento. Porque sou eu o médico de mim mesmo. Ninguém, por mais que me ame, a pessoa que mais me ama na vida, será capaz de alterar alguma coisa dentro de mim se eu não quiser. Nem Deus mexe dentro do Filho. Porque ele aguarda. Tudo ele já fez. Ele já nos fez plenos, inteiros, unidade.
prontos para a perfeição, mas o caminho vai ter que ser feito com as minhas próprias pernas. Então, não espere o centro abrir para ficar bem. Comece hoje o seu trabalho de cura interior. O centro ajuda, mas sem o centro você não vai conseguir? Vai. Você acha que o Pai, o Senhor do Universo, espera alguém nos ajudar para fazer a parte dele? Não. Se não for um, vai ser o outro. O Pai tem infinitos recursos para ajudar todos nós. A grande pergunta é: nós queremos mesmo a ajuda que o Pai nos dá? Porque Ele nos ajuda a nós fazermos a nossa parte. Ele não faz, gente. Se alguém está esperando que o Pai faça por nós, senta, deita, fica lá a vida inteira. Não vai acontecer. Eu penso o seguinte, Wanderlei, eu sou meio drástico, né? O Pai não vai mover um átomo se ele perceber que eu sou capaz de conseguir. Mesmo que demore 10 anos para eu conseguir. Mas ele vai mover o universo inteiro para nos ajudar se ele perceber que eu não vou conseguir, que eu ainda não estou pronto para aquilo. Ele vai fazer. Mas se ele souber... Ele sabe da nossa real condição, né? Ele sabe da nossa... Não existe possibilidade da gente estar vivendo uma situação que a gente não possa estar bem. Não existe essa possibilidade. Que a gente não possa, pelo menos, aprender a estar bem. Que aquela situação seja um passo, um degrau que nós estamos construindo para a felicidade. Não existe essa possibilidade. E a gente precisa parar de pensar que nós vamos ser felizes só na outra vida. Nós podemos ser felizes agora. Porque o Pai é tão rico, tão amoroso, que ele cobra a prazo e paga à vista. Ele cobra uma parte de 100 das nossas dívidas. Mas quando a gente faz a coisa certa, ele paga à vista inteiro. Então, se nós dermos um passo correto, se nós estamos no esforço de autotransformação, no esforço de perdoar, no esforço de autocompreender-se, no esforço de descobrir quem somos, o que está acontecendo dentro de mim, por que eu tenho esse sentimento, esse esforço já vai trazer uma paz enorme para dentro de nós. Porque o Pai se movimenta para nos apoiar, porque Ele quer que a gente seja feliz. E tudo faz para que a gente seja feliz, menos a nossa parte. Menos a nossa parte. Então, é isso que eu recomendo para essa amiga ou amigo que fez essa pergunta e para todos nós. Porque eu vejo que muitos de nós, e aí desculpe a generalização, a gente ora muito mal. A gente ora sem coração. Ok? A pessoa que mais amava desencarnou recentemente. Agora também é uma orientação. Aceite seu desencarne pelo sofrimento que ela estava passando. Como lidar com essa saudade enorme e esse vazio que estou sentindo? Pensa, reflete, respira fundo. Bem, todas as vivências que a gente passa existem, ocorrem em nosso benefício. Então, se você é minha amiga ou meu amigo, ficou aqui na Terra e alguém muito querido voltou, se libertou, voltou para a pátria, para o lar, e você ficou com muita saudade, eu penso que você está naquele exercício. Para mim, as vivências são exercícios, como se a gente estivesse numa escola. No exercício de aumentar a qualidade do seu amor por esta pessoa. De você desmaterializar esse amor. Torná-lo menos físico. De você
senti-lo, de você caminhar no sentido de senti-lo ao seu lado. Porque quem ama nunca se separa. Nunca está separado. O pai nunca esteve distante de nenhum dos filhos. Nunca. Porque o amor dele nos mantém conectados a ele permanentemente. Nunca nós estamos longe de Jesus. Nunca. Ele é o nosso pastor, nos conhece pelo nome, e ele diz que ninguém se perderá. Então, ele está permanentemente conosco. Isso é um amor que dispensa o físico. Nós precisamos aprender sobre isso, vamos começar pelo menos. Então, o distanciamento que o desencarne traz às pessoas que a gente ama é um exercício da gente aprender a perceber que essa pessoa está conectada, ligada a nós, independente de onde ela esteja. Aqui na Terra ou fora. Um filho foi morar no outro país, foi morar lá no norte, eu moro aqui. Você pode se sentir profundamente ligado à pessoa e não sofrer. É um aprendizado. Nós precisamos de um aprendizado. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a questão do vazio que estou sentindo. Como será que eu preencho esse vazio? Esse vazio significa muitas coisas. Ele pode significar, por exemplo, que o seu dia a dia certamente foi alterado. Aquela pessoa, digamos, fosse seu marido ou sua esposa, ela não está mais ali para participar da dinâmica do dia a dia. Então, abriu um vazio, há um espaço que antes era tomado por aquela pessoa, era utilizado por aquela pessoa, e essa pessoa não está mais entre nós. Ela saiu de cena. Então, havia um espaço ali. Então, é possível que, pelo nosso apego, a gente esteja desacostumado com esse espaço aberto. Então, é mais um exercício que está nos convidando a entender os papéis que essa pessoa ocupava, a ocupar esses espaços. Ocupar esses espaços. A vida está nos abrindo espaço, olha de novo, abrindo espaço para que muitas vezes a gente ocupe. Quantas pessoas nunca foram ao banco, nunca fizeram uma série de atividades, porque isso tinha sido dividido como responsabilidade do outro cônjuge. E aí ele desencarna e você pode aprender, se quiser, tantas coisas que você não sabia. Fazer tantas coisas que você não fazia. Né? E, além disso, digamos que esse vazio seja afetivo, seja sentimental. Há tantas pessoas carentes no mundo de amor. Quando você leu a pergunta, Vanderlei, eu lembrei de Paulo Estevão, do livro Paulo Estevão. Paulo amava muito Abigail. E a Abigail desencarnou antes que eles se casassem. Ele nunca esqueceu Abigail. Mas ele não sofreu. Ele sofreu pela falta dela, ele sentiu a saudade, é isso que eu quero dizer. Mas ele nunca parou. E ele queria ter filhos com ela, formar uma família, e a Abigail os filhos do Calvário estão em toda parte. Os filhos do Calvário é uma denominação muito antiga, né, daquela época, querendo dizer todas as pessoas que procuravam Jesus para serem consolados, curados, orientados. Na verdade, somos todos nós. Então, se não está fisicamente junto, uma pessoa a quem dávamos muito amor, esse amor pode, talvez precise, em nosso próprio benefício, ser direcionado a tantas outras pessoas que precisam de carinho, de orientação, de atenção, de respeito, de valorização.
e que nós podemos muito fazer. Então, é preciso que a gente pense o quanto nós estamos presos a um círculo pequeno de pessoas para expandir o nosso coração, acreditando num hábito tão egoísta, devo dizer, por que não, de que eu só preciso amar aquelas pessoas do meu círculo familiar. A fraternidade espera que a gente abra os braços a todo o mundo. Isso é um trabalho. É uma oportunidade e é um trabalho de aprendizado para todos nós. Quantas pessoas, só para terminar, estão sozinhas, solitárias, melhor dizendo, lá em suas casas, vivendo financeiramente até bem, assim, sem passar necessidades, e sofrem porque os filhos não visitam, porque o tio e a tia não visitam, porque me deixam aqui sozinho. Tem milhões de pessoas solitárias que você podia procurar para fazer companhia, para contar uma história, para ensinar alguma coisa. Pessoas que você não conhece, pessoas que não são da sua família, pessoas que, talvez por impossibilidade física, não possam sair de casa, de uma cama. Nós não temos coração para dar algo a ela? Temos. Eu vou responder. Nós temos coração. Nós temos algo para dar. A grande pergunta é se queremos. Como pensar assim, do sentimento da indiferença das pessoas, da sociedade, com mais de 100 mil mortes causadas pela pandemia? Qual seria a mensagem para esses milhares de famílias em luto, sentindo a dor da perda? Sim. São duas perguntas, praticamente, né, Wanderley? Então, que pensar do sentimento de indiferença das pessoas a esses 100 mil mortos, né, só no Brasil? O que pensar? Essa indiferença fala do egoísmo de muitos de nós, né, que não sabemos ainda, não aprendemos ainda, nem nos dedicamos, talvez, suficientemente, para nos colocarmos no lugar das pessoas, né, de perceber que a morte nessas famílias representa realmente um impacto significativo, causador, né? É claro que a gente não pode pensar a gente não pode deixar de pensar que nada nessa vida acontece fora da lei do Pai. Que todas as mortes, elas acontecem dentro de um planejamento e o impacto nessas famílias podem ajudar essas famílias imensamente a se autodescobrirem, a serem mais felizes, a sublimarem os próprios sentimentos, o próprio amor às pessoas, e que essas pessoas não morreram. Não vamos nos esquecer disso. Elas só se desencarnaram. Então, eu não estou minimizando o que está acontecendo. Eu estou apenas olhando conforme Jesus e a doutrina nos diz. É grave a negligência, é grave o egoísmo, é grave as injustiças, é grave o desleixo, é bastante grave. E tudo isso fala do egoísmo que ainda impera na nossa sociedade, portanto, em cada um de nós, pelo menos um pouquinho em cada um de nós, e que isso precisa de solução. Porque estamos vendo agora, com as grandes diferenças sociais, com a própria pandemia, né, com o nível de rebuliço que ela causou em nossas vidas, que sem o egoísmo, talvez a pandemia nem estivesse ocorrendo. Sem o egoísmo que existe há séculos em nossa sociedade. Agora, eu não posso falar assim, realmente tem pessoas muito egoístas. Não, eu também sou egoísta. Eu talvez não seja a pessoa mais egoísta do mundo, mas eu certamente não sou a menos do mundo. E o meu egoísmo transparece e está nas minhas palavras, nos meus atos, principalmente, na forma como eu organizei a minha vida e vivo. Então, o quanto eu contribuí para que o mundo seja como é,
Alguma coisa eu contribuí, positiva e negativamente. Então, eu não gosto de falar que a sociedade é egoísta, eu gosto de falar que nós somos egoístas. Porque todos nós estamos dentro da sociedade. Parece que falar da sociedade eu não tenho nada a ver com isso. Eles lá, eles são muito egoístas. Não, não. Nós todos somos responsáveis por tudo que está acontecendo, em graus infinitamente diferentes, mas somos. A guerra acontece, a guerra num país, no mundo, acontece por conta das pequenas discussões de um lar. É ali que começa. E se propaga numa corrente infinita, chegando até as guerras de fato. Né? E o final qual seria a mensagem para esses milhares de famílias em luto, sentindo a dor da perda? Insisto em dizer, a mensagem de cada situação que a vida nos coloca é uma mensagem de confiança, de que a vida, e portanto o Pai, tem absoluta certeza que nós somos capazes de aprender muito nessas experiências, aprendemos a sermos felizes, a mais felizes, melhores, conhecendo a nós mesmos. Então, nas situações de luto, eu sou convidado por este exercício a pensar no amor, a pensar no que aquela pessoa era na minha vida, o que ela representava, a pensar no que eu fiz e não fiz. Oi? Solidariedade. A pensar na solidariedade entre um e outro, a pensar o que acontece dentro de mim, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, né? A pensar, a dar valor na minha existência, porque eu estarei num caixão um dia. Pelo menos meu corpo vai estar, eu não sei. Mas o meu corpo vai estar lá, né? É também um convite ao autodespertamento, aonde eu preciso, talvez, eu tenha a chance de parar de sofrer, de sobreviver e começar a viver de verdade. Porque eu falo dessa forma, porque quem sobrevive apenas na vida, não vive. Porque a gente vive quando a gente está lúcido, quando a gente está atento, quando a gente reconhece o valor dos infinitos milagres de cada dia. Amanhã, gente, lá para 6h30, 6h20 da manhã, o sol vai se levantar. Isso é um milagre. O meu coração bate 60, 70 vezes por minuto, há 55 anos, sem parar. Isso é um milagre. Milagre no sentido de ser uma coisa maravilhosa, uma coisa de valor imenso, de ser uma coisa, uma bênção. Milagre nesse sentido, não de ser uma coisa fora das leis da natureza, evidentemente. Mas é uma coisa que a gente vulgariza, né? O sol levanta amanhã, claro, faz bilhões de anos que ele se levanta. Mas o fato dele se levantar amanhã abre, e eu estar encarnado, abre a oportunidade valiosíssima de eu aprender a ser feliz. Então, o que vai acontecer amanhã é muito importante. Se o meu coração continuar batendo amanhã, isso é muito importante. E quando alguém desencarna na nossa família, eu tenho a possibilidade de pensar no que é importante e o que não é importante nessa vida. Então, tenhamos a certeza, gente. Nós temos que perdoar tudo isso. A gente tem que perdoar porque a pessoa morreu, desencarnou. Eu tenho que me perdoar porque eu ainda preciso aprender. Eu tenho que perdoar o vírus. Né? Eu tenho que perdoar a negligência de tantos que são responsáveis e não cumprem as suas responsabilidades. Lembrando que perdoar não é ficar inativo. Perdoar não quer dizer que a gente não deva trabalhar para que a nossa sociedade melhore. Mas eu preciso, antes de tudo, melhorar para que a minha sociedade melhore. Perdoar não quer dizer não falar para o outro que ele fez de errado, mas só falar quando eu estiver bem, quando eu cuidar de me curar primeiro. Né? Então, o perdão está no meio disso tudo. Né?
Perdoar não termos uma vida mais feliz. Perdoar porque eu ainda não trabalhei mais fortemente para construir essa vida feliz. Nós estamos chegando já no final. Gostaria de pedir que dissesse as palavras finais, as considerações finais. E gostaria de também fazer um pedido para fazer uma prece, para a gente encerrar com chave de ouro as palavras do Edgar. Tanto, Poxa, acredito que está chegando com muita intensidade nos corações das pessoas que estão acompanhando a nossa live de hoje. com muita alegria, faço sim, Vanderlei. Olha, gente, primeira coisa que eu quero dizer para encerrar é que vocês podem ter certeza que eu estou falando tudo isso para mim. Eu acredito imensamente nessas palavras que vocês ouviram. E eu sei que sou eu o primeiro que preciso. Tanto que não é por acaso que a gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Para que eu ouça muito claramente o que eu estou dizendo. E gosto de dizer muito sobre isso para que reforce-se dentro de mim as minhas convicções sobre o quanto eu preciso trabalhar, o quanto está nas minhas mãos a minha felicidade, o quanto eu preciso perdoar para que eu seja livre e feliz. Eu acredito profundamente nessas ideias. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei que muitas das coisas que eu disse podem ter parecido duras, e a minha intenção, evidentemente, não é ferir. Mas eu ficaria feliz se vocês pensassem, em primeiro lugar, se o que eu estou dizendo é coerente, se faz sentido, se tem alguma coisa aproveitável no que eu disse. Se o que eu disse está coerente ou não coerente com o Cristo e com Kardec. Se vocês entenderem que não está coerente, joguem tudo fora. Joguem tudo fora. Porque cada um de nós é o capitão do seu navio. Cada um de nós é quem está dirigindo a própria vida. E somos cada um de nós que temos que decidir o que nós vamos fazer conosco. Mas eu acredito muito, há anos, que é desse jeito que a gente se torna feliz. É transformando-se a golpe de esforço, de muito suor íntimo e de tempo, com respeito ao nosso tempo, com respeito ao nosso processo de autodescoberta. Não há mágicas. A natureza não tem pressa, o pai não tem pressa. Né? O sol só vai se levantar amanhã às 6h30. Ele não vai se levantar antes. Mas ele vai levantar na hora certa. Nós também temos um processo dentro de nós de autodescoberta, né? Ele tem um caminho. O que a gente não pode fazer jamais é parar. É parar de utilizar a nossa vontade nesse esforço. Porque ninguém será feliz sem esforço. Ninguém. A lei do esforço, a lei do trabalho, foi instituída por Jesus. Jesus falava assim, o Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Não há descanso no universo. Olha a natureza. Trabalhando. Olha uma pequena planta, um vasinho de hortelã, dia e noite crescendo. A gente não percebe, mas quando vê, está lá, maior. Nós precisamos também trabalhar infinitamente em nosso próprio benefício, através do benefício, do bem, do coração, do sentimento que nós damos às outras pessoas. Não há outro caminho. Por isso, eu gostaria que vocês confiassem nas próprias capacidades. Vocês, eu, todo mundo, somos capazes de viver a vida que temos e ser feliz. Vamos à prece? Vamos à prece. Sentimos a sua presença, Jesus. Sabemos que o Senhor está entre nós.
Sabemos que nos ama tanto, que conhece as nossas dificuldades, os nossos medos, que conhece as nossas resistências e também nossa rebeldia. E eu sei, Mestre, nós sabemos, que o Senhor nos ajuda em cada um destes pontos, dando para nós as experiências da vida, confiando infinitamente em nós e nos apoiando para que a gente se levante da nossa, tantas vezes, inatividade e faça mãos às obras dentro de nós para as transformações que nos farão mais felizes. Obrigado por estar conosco, Mestre, por nunca desistir de cada um de nós. Obrigado por dar o que a gente não tem e nos ajudar a usar tudo que a gente já tem dentro de nós. Que essa luz, que essa paz, que esse bem, que essa fé estejam nos nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Edgar, mais uma vez. Na próxima semana, nós teremos o nosso amigo Divaldinho Matos, de Votuporanga. Também vai ser perguntas e respostas, o tema vai ser livre. E convido a todos para que possam acompanhar. Muito obrigado, Edgar, pela oportunidade. Eu que agradeço. E que possamos estarmos juntos mais vezes, quando possível, presencialmente. Se Deus permitir, vamos sim. Estou sempre à disposição. Muita luz, muito obrigado por essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muita paz. Assim Tchau, tchau. Obrigado a todos que acompanharam a nossa transmissão de hoje. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.